Olá, meus amores! A gente vai falar mais um pouquinho sobre os cromossomos e uma representação dos cromossomos, que são os cariótipos. Eu vou dividir a minha tela com vocês, compartilhar a minha tela com vocês. Temos que lembrar algumas coisinhas que já foram faladas, mas os cromossomos nada mais são que DNA compactado, né? E eles estão nessa forma aqui quando eles vão para a divisão celular. Então, os cromossomos estão duplicados com cromátides irmãs, máxima de compactação, pouquinho antes da célula se dividir em duas. Nós temos células haploides ou sexuais, que têm um cromossomo de cada, e células diploides, também podem ser chamadas de 2N, né, a representação de 2Ns, mas nós temos cromossomos impares. Esses cromossomos impares, entre aspas, gêmeos, são chamados dos pares homólogos. Olha lá, um parzinho homólogo aqui. Qualquer célula que não seja gameta, que não seja óvulo, espermatozoide, esporo, vai ser uma célula diploide, com parzinho de cromossomo. E aí nós temos os cariótipos. Os cariótipos são representações dos cromossomos de uma espécie. Então, uma borboleta, por exemplo, você pode pegar a célula dela e ver a representação dos cromossomos, de todos os cromossomos que essa borboleta tem, fazendo um cariótipo. Ou do cariótipo humano aqui, ó. Você faz com uma coleta de sangue, e aí você centrifuga essa coleta de sangue, ou seja, roda bem rápido, e aí você vai fracionar. A parte vermelha são as hemácias. As hemácias não têm núcleo, então eu não vou usar as hemácias. Descarto as hemácias. Uso só essa parte amarelinha aqui dos leucócitos. Eu faço um tratamento, né, para parar essas divisões celulares aqui com colchicina, e eu monto uma lâmina para ver no microscópio. Essa lâmina eu consigo ver aqui, então, os cromossomos nessa célula. Eu vou tirar foto e cortar os cromossomos. Isso mesmo, recorte e cola igual a tia lá do primário fazia. Corto os cromossomos e eu organizo os parzinhos. Então, eu organizo os cromossomos homólogos, que são os que têm o mesmo tamanho e a mesma posição do centrômero. Lembra que o centrômero pode estar em diferentes posições? Centrômero é aquela cinturinha do X, tá bom? Então, o cariótipo é essa representação dos cromossomos de uma espécie. Aqui nós temos a foto, né, dos cromossomos de uma célula, é uma imagem antes de recorte e cole. E aqui nós temos a organização do cariótipo humano. Essa célula, esses dois cromossomos aqui, ó, são os cromossomos sexuais. Do lado de cá é o cariótipo de um humano, do lado de lá é o cariótipo de outro humano. Esses cromossomos sexuais, quando eles são XY, eles são de um humano macho, de um menino, pedido. Quando eles são XX, eles são de um humano fêmea. É fêmea, macho, é porque a gente tem cariótipos de diferentes animais, tá bom, gente? Não se assustem quando eu falar fêmea ou macho. E lembrando que aqui é sexo biológico, ok? O XX, então, representa uma menina, uma fêmea. Todos os outros cromossomos desse cariótipo não são sexuais. Então, eles são cromossomos autossomos. Os humanos têm no total, então, 46 cromossomos, podendo ser 46 cromossomos XY, cromossomo sexual, é um menino. 46 cromossomos e o cromossomo sexual XX é uma menina. Outra forma de mostrar isso é falando assim, ó, eu tenho 22 pares de cromossomos autossomos, então 22 vezes 2, 44. 44 cromossomos, né, autossomos, mas o XX sexual ou mais o XY sexual, tá bom? Então, quando tem essa representação aqui é macho, quando tem essa representação aqui é fêmea. E todas as células do nosso corpo têm os parzinhos de cromossomo, menos as células do gameta, que são, no caso dos humanos,
o óvulo e o espermatozoide. No caso dos humanos, de animais, né? Das plantas são os esporos. Por quê? O óvulo e o espermatozoide têm metade do número de material genético. Então, quando vai formar o óvulo e o espermatozoide, um dos dois cromossomos homólogos vai, o outro não vai para outro lugar, entendeu? Então, só um de cada parzinho vai para os óvulos e espermatozoides. Ou seja, eu tenho a metade do número de material genético. Tinha 46, nos gametas tem 23 cromossomos. Por que isso? Eu preciso dividir no meio o número de cromossomos para que quando houver a fecundação, ou seja, quando misturar, né, quando juntar o espermatozoide com o óvulo, eu vou somar tudo isso de cromossomo. Eu vou pegar os 23 cromossomos do espermatozoide, somar com os 23 cromossomos do óvulo depois da fecundação, para formar a primeira célula dessa criatura que vai nascer. É mais ou menos isso. Então, tem que dividir o número de cromossomos para que na fecundação nasça algo com o mesmo número de cromossomos do pai e da mãe, nesse caso aqui, tá bom? E aí, nasce essa nova criatura. Isso é muito interessante porque esse bebê vai ter um cariótipo desse jeito aqui, ó, parzinhos de cromossomos. E é muito interessante também porque um dos parzinhos vem do pai e o outro dos parzinhos vem da mãe. Então, cada cromossomo homólogo desses, um vem da mãe e o outro vem do pai. E aí, nós temos aqui, ó, algo muito interessante que é como que vai identificar o sexo da criança. O sexo da criança vai vir também o cromossomo sexual da mãe, né? Um dos dois. A mãe, o cromossomo sexual que ela tem é o X ou o X. Ela vai mandar um dos dois, ela vai mandar um dos dois X para os seus óvulos. Já o pai, ele tem o cromossomo sexual ou X ou Y. Se o espermatozoide tiver o cromossomo X, vai se juntar ao X da mãe e vai formar uma menina, sexo feminino, biológico. Se o pai mandar o Y para o espermatozoide, vai se juntar depois da fecundação com o X da mãe e vai formar um menino. Então, os homens conseguem saber no cariótipo que o X veio da mãe, que o Y veio do pai. As mulheres, o X, um veio da mãe e o outro veio do pai. É mais ou menos isso. Era isso que eu tinha para falar para vocês. E essa aula de cariótipos é bem curtinha, é uma complementação lá da aula de cromossomos. Espero que vocês tenham entendido e se precisarem de qualquer coisa, me perguntem, tá bom? Eu faço outro vídeo explicando de outra forma, tento responder, mandar outros vídeos e a gente vai se comunicando. Um beijo e até mais, gente!